além de termos sido salvos, Deus também prepara bênçãos. Então assim, eu coloquei um quadro aqui. Aos que foram salvos pela graça, quem aqui nessa manhã recebe isso, entende isso, biblicamente compreende? Se isso é verdade, você pode aí levantar a tua mão e dizer: eu fui salvo pela graça. Para estes, para vocês, Deus concede uma segunda graça, 2 pontos: o favor de serem herdeiros. A Bíblia fala constantemente disto, né? Por isso que o texto de João foi graça sobre graça. Graça somada a uma graça. Primeiro a graça salvadora e depois uma graça abençoadora. Então nós somos herdeiros de todo o bem que Deus pode proporcionar. Sabe o que a gente já ouviu muitas vezes no meio do Evangelho durante décadas? É que bastava um indivíduo perceber e saber que foi salvo, então ele deveria viver contente, sabe, feliz para o resto da vida, mesmo apoucado, mesmo infeliz, mesmo sem dinheiro, mesmo sem saúde, porque, meu amado, você já foi salvo. Esse é um discurso um tanto distorcido. Porque na verdade, a gente recebeu de Deus um grande favor, e isso é indício, claro. Se essa é a coisa mais difícil de acontecer, termos o nosso espírito selado por Deus para o dia da redenção, se isso é impossível ao homem se salvar, é um indício claro que se Deus nos salvou no espírito para a eternidade, a coisa mais fácil Ele fará, que é trazer bênçãos, que é trazer saúde, que é trazer paz, que é abençoar a nossa família. Então o discurso de pensarmos assim: olha, já que você foi salvo, e eu vou dizer uma coisa, hein? Dentro do número de pessoas que realmente entendem que foram salvos por Cristo. Porque uma coisa perversa, uma coisa maligna, é a gente perceber que talvez 80% do povo de Deus, evangélico, cristão, que participa de uma igreja, que tem a Bíblia, que estuda, 80% não tem certeza se Deus os salvou ou não. Isso aí já é algo devastador. Então já começa por aí. Saindo desse grupo de pessoas que não tem certeza, não tem firmeza na salvação, porque na verdade é proclamado e é dito que o ser humano tem que se salvar. Então o indivíduo fica: eu não sei se hoje eu estou salvo porque eu já fiz besteira ontem, eu já pensei mal disso, daquilo, eu já fiz ali uma coisa ou outra, e aí a pessoa acha que os seus erros podem, né, atingir toda uma carreira da salvação. Aí a gente já parte para um grupo que, tecnicamente falando, eu te digo, é de 20% dos cristãos que tem uma convicção: não merecia, eu estava perdido, estava morto, mas Deus me ressuscitou, Deus me achou e Deus me salvou. Dentro desse grupo que até crê, conforme a Bíblia diz que fomos salvos por graça, que, olha, por exemplo, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dentro deste grupo, que é muito reduzido, misericórdia. Dentro desse grupo nós não podemos ter apenas aquela ideia: já que eu estou salvo, então minha vida pode ela pode estar aos trancos e barrancos, porque um dia eu estarei nos céus, e nos conformarmos facilmente com isso. Amado, nós temos recebido graça sobre graça. Eu posso não estar vivendo toda essa graça abençoadora, toda essa herança nesse exato momento, mas que Deus providenciou isso para mim, providenciou. Então a minha esperança é por coisas melhores, a minha busca é por coisas mais excelentes. Deus não quer que você apenas seja salvo no último e grande dia e passe os seus 100 anos aqui sofrendo. Não, Deus tem uma vida abençoada.
Então, é claro, quando Paulo escreveu aqui para os Efésios, ele fala da graça salvadora, ele fala do grande benefício de Deus. Deus dá um dom da fé, a gente acaba acreditando nisso, nosso coração se desperta. Mas quando a Bíblia fala de graça e mais graça, graça sobre graça, Paulo chamou inclusive de um segundo benefício. 2 Coríntios 1,15, ele diz: olha, com esta confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício. Tem outras versões que dizem assim, uma segunda graça. Então tem uma primeira grande graça, é a salvação. Depois tem uma segunda graça, que é esse conjunto de bênçãos. É deste segundo benefício, é desta segunda graça que a gente começa a ter a mente aberta. Paulo chama de olhos iluminados, para entendermos que sim, Deus reservou para nós muitas bênçãos maravilhosas. Efésios 1,18, ele diz: olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os santos são os homens e mulheres que pertencem a Deus, o povo do Senhor. No meio de tanta gente santa, que Deus santificou, nós temos uma herança. A herança é nossa. É claro que eu posso usufruir de uma parte dessa herança diferente da que você está usufruindo no momento. Mas o que é essa herança de forma geral? O Romanos 8:28, ele explica um tanto dessa questão. Sabe esse versículo tão usado, né? Tão aclamado? Quando a gente diz assim, todas as coisas cooperam. A gente se anima com uma palavra como essa. A gente declara, escreve no papel, coloca no imã da geladeira, coloca na porta de casa, né? Sei lá, a gente fica memorizando, a gente quer viver isso aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o versículo chave, dizendo que olha, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Veja bem, coisas positivas e negativas, momentos da nossa vida, bons e ruins, Deus depois entrelaça tudo, como quem faz um grande cobertor, e se você olha o lado do avesso do cobertor, é um pouco feio, né? Mas o lado certo é bonito de se ver. Deus mistura cores densas com cores cleans, cores escuras com claras, vermelho com azul, e Deus faz Ele é o grande tecelão, e Ele faz um grande cobertor. E quando a gente olha tudo isso, a gente afirma isso aqui: não é que tudo coopera? Só que veja bem, esse é o versículo isolado que a gente usa, ou já usou 1000 vezes. Olha a explicação no contexto. Por que todas as coisas vão cooperar? Por que tudo vai dar certo? Versículo 29. Porquanto, aleluia, eu amo essa palavra, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, na figura de Filho de Deus, ele é o irmão mais velho. Você é irmão de Jesus, você recebe as mesmas bênçãos dele. E Deus fez isso por quê? Porque de antemão nos conheceu. É todo o programa da salvação. Deus não salvou a gente hoje porque olhou lá para o futuro e viu: olha lá, ele vai estar lá no dia 19 de agosto na igreja Cristo Vive. Olha lá ela saiu de casa, foi no culto. Aí Deus olhou o futuro, foi lá no passado e nos salvou. Não. Deus determinou que você estaria aqui hoje. Deus escreveu isso. Aleluia. Deus nos predestinou. E aí o versículo 30 diz: então a estes que predestinou, amado, isso aqui é você. A esses também chamou. Por isso que a gente estava longe, perdido, desorientado, e Deus, ei, você, ei, e Deus nos
chamou. Aos que chamou, a gente veio para perto de Deus, chamado por Ele, cheio de erros, cheio de pecados, marcado com uma morte, e Ele nos justificou. Agora a gente está marcado com a vida. Aos que justificou, a esses também glorificou. Esse termo glorificar é encher de glória, encher de luz. Não é para menos que Jesus disse que você é luz do mundo, não é? Aí vem o versículo 31. Pensando nisso tudo, que Deus me predestinou, me chamou, me justificou, me deu luz dele. O que eu posso dizer à vista disso tudo? É uma pergunta aqui já respondida, uma pergunta retórica. O que eu posso dizer? Deus é por mim. É a resposta exata. Por que tudo vai contribuir para o meu bem? Porque Deus começou essa grande obra. Que diremos, pois, à vista disso? À vista, analisando o que eu acabei de pensar, o que eu acabei de ler. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem o 32 como uma chave para esse assunto da graça salvadora com a graça abençoadora. O que acontece é que aquele que não poupou o seu próprio filho antes, para nos salvar, para a eternidade, por todos nós o entregou. Vem cá, é de novo uma pergunta. Porventura, não nos dará, com o pagar do preço, com o joelho ralado no chão? Não, é graciosamente. Será que Deus, o Deus que nos salvou, será que Ele também não nos daria? É uma pergunta, será que Ele não nos daria graciosamente com Ele, com o Jesus Salvador, todas as coisas? Sim, óbvio que sim. Então existe a grande salvação, o plano de salvação, e existe uma graça sobre graça, existe um segundo benefício, uma graça abençoadora. Após recebermos a graça salvadora, a nossa vida tem que crescer de graça em graça. É no conhecimento, é na mensagem, mas a gente precisa viver isso aqui, os benefícios de Deus. Tem um outro texto de Hebreus 4,16 que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Vou apontar aqui no telão para os irmãos verem de novo, né? Junto ao trono da graça, o trono do Deus que nos salvou. Vamos nos achegar confiantemente a esse trono de salvação, ok? Até aqui está falando de um relacionamento com Deus, que eu entenda e saiba que Deus me escolheu, eu sou dele, ele é meu. Mas chegue-se ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia. Aqui já está falando de benefícios, aqui está falando do agir de Deus. Se achega a esse trono que te salvou, da onde veio toda a tua redenção, e procure para você achar graça. Então quando fala aqui, trono da graça, é a primeira graça. Quando fala de achar graça, é a segunda graça. Graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não posso buscar salvação. Eu fui salvo para a eternidade, mas eu posso buscar em Deus bênçãos para esta vida. Eu posso buscar em Deus soluções. Eu posso buscar em Deus um socorro. Senhor, estou precisando. E ele diz que tudo isso faz parte de uma herança. Você sabe que legalmente a herança só é concedida depois que quem deixou a herança, né, o que deixou o testamento, o testador, morre. Não vai querer pegar a herança antes do tempo de ninguém não, tá? Não, porque é um tio rico, tem aí, eu quero pegar antes. Não, deixa o tio partir. A herança só é dada quando o testador morre. Boa notícia. Há 2018 anos atrás, morreu lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo, o testador, o fiador dessa grande herança. Você já pode usufruir dessa herança. Você já pode usufruir dessa herança. Notícia extra, mais maravilhosa ainda. Você pode usufruir da herança e o teu testador, o teu fiador,
ressuscitou, está vivo, está contigo. Nem a tristeza da morte existe nesse relacionamento. Então, tendo consciência desta herança, eu tenho que manter firme a minha confissão do que eu espero. Senhor, eu estou esperando. Senhor, eu quero um socorro. Eu quero coisas em ocasião oportuna. Eu preciso, eu solicito, eu te peço. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é que é fiel. Então, aquilo que faz parte desta herança, de alguma forma, pode ser reivindicado. Você vai lá no tribunal e diz: senhor juiz, olha só, já deixaram aí uma herança para mim. O fiador, o testador, ele já morreu, eu já posso abrir a herança. Por favor, eu estou reivindicando. E isso tem muito a ver com a vida de oração. A oração tem um poder extraordinário. Claro, porque você está solicitando a Deus um socorro. Você está solicitando a Deus algo que você precisa viver. Está reivindicando aquilo que Ele te deu por direito. Não foi mérito seu, foi dado por direito. Aquilo que faz parte da minha herança pode ser falado. Eu posso profetizar, eu posso confessar isto. A gente viu aqui na quinta-feira o texto de 2 Coríntios 4,13, que diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós fazemos o quê? Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, do que Deus deixou para nós, a gente crê. Do que a gente crê, a gente fala, a gente afirma, a gente se conduz de acordo com isso. Portanto, se vierem enfermidades, doenças, você deve se manter firme, confessando a tua cura e a tua saúde, porque isso é vontade de Deus. Então a nossa luta, sabe, ela é dessa forma. Eu sou afligido, eu fui acometido de algo, alguma coisa me infeccionou, está destruindo o meu corpo. A minha batalha é essa: Senhor, eu reivindico, eu solicito, eu peço ao Senhor, eu creio, do que eu creio eu falo. Por exemplo, Isaías 53, 4 e 5: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Qualquer pessoa que vê um Cristo na cruz logo diz: coitado, foi ferido, humilhado. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz, ou a paz, estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, por cada ferida no corpo de Cristo, fomos sarados. Esse texto aqui fala de ser sarado de tudo, desde as enfermidades espirituais, que é você ter sido salvo e resgatado, até mesmo as próprias chagas no corpo. Jesus foi o nosso substituto, Ele pagou o preço em nosso lugar. Então lá estava Ele rasgado, ferido, humilhado, para que nós tivéssemos restauração. Então eu preciso ter isso em mente. Eu preciso estar em busca disso. Eu não posso, veja bem, mesmo que isso não aconteça na vida de alguém, de forma que a gente consiga testemunhar: olha, o fulano acabou não vencendo aquela dificuldade, fulano acabou não superando aquela situação. Mesmo que isso não aconteça, veja bem, não é motivo para nenhum de nós dizermos assim: eu vou desistir, eu vou parar de buscar, eu vou deixar quieto, porque, sei lá, não sei qual é a vontade de Deus. Não, a gente sabe qual é a vontade de Deus. Se Ele tiver que manifestar uma vitória, uma cura, uma provisão, um milagre, Deus faz facilmente. Então a nossa confiança está nisso. Senhor, o Senhor deixou uma herança, eu quero isso, eu estou pedindo socorro. Eu estou indo ao trono da graça buscar um socorro, uma graça para uma situação oportuna. Então, quando estamos enfermos e doentes, independentemente das pessoas à nossa volta, nós temos que ser os primeiros a ter isso no coração. Quero, Senhor, receber aquilo que o Senhor me deu como direito. É da vontade de Deus que o cristão tenha uma vida abastecida, uma vida próspera. 2 Coríntios, no capítulo 8, fala dessa questão
do substituto. Diz assim, Coríntios 8:9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então ele veio a esse mundo, nos substituiu, e nós temos esta chance, esta oportunidade de ter uma vida rica. Só peço não confundir vida rica talvez com vida milionária. Mas vida rica é você ter o pão todos os dias na sua mesa, ter recursos para ir e voltar, abençoar outros, multiplicar esses recursos. Uma vida abastada, uma vida rica. Filipenses 4:19, quando Paulo recebeu doações daquele povo, ele disse assim para eles: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que há um plano de suprimento de necessidades? Porque faz parte da herança. Ainda que passe por uma questão aqui um tanto condicional, por exemplo, Paulo diz que quem semeia pouco colhe pouco, quem semeia muito colhe muito, e aqui ele estava agradecendo: olha, vocês, no momento de aperto aí de vocês contribuíram, fizeram, aconteceram, Deus há de suprir. Ainda que passe por isso, Deus só supre ou só providencia a coisa porque Ele já estabeleceu: a quem eu salvo, eu abençoo. É graça e mais graça. É graça sobre graça. João disse que a gente tem recebido isso da parte de Deus. Então, profetize sempre essa tua herança. Deixe transparecer isso para os outros. Você não pode só crer no teu coração, aqui dentro na igreja, quando o pastor te aconselha, te fala da palavra, você fica entusiasmado e você diz: não, eu sou mais que um vencedor, eu sou pedra viva, eu sou poderoso em Cristo. Você não pode crer nisso só aqui dentro e depois lá fora, diante dos teus desafios, fraquejar. Amado, se mantenha firme. Deus vai te honrar. Se mantenha persistente. Sabe, diante de situações em que você sabe que tem poderes até mesmo malignos, que tentam te tirar as energias, te tirar as forças. Sabe o que diz Lucas 10:19? Isso aqui é a tua herança. A Bíblia diz que temos autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ai, bispo, eu fico com muito medo, sabe, dos intentos malignos, as hostes perversas, os dardos inflamados. Você tem que dizer em nome de Jesus: Satanás, você foi pisado por Cristo. E aí você pisa também. 2 Coríntios 5:17. Às vezes tem gente que fica afligida pelo passado, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus fez uma nova história. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então eu reajo baseado na Bíblia, eu reajo baseado nesta herança. Isso aqui tudo faz parte da nossa herança. Por que tudo vai contribuir para o bem? Por que tudo vai se encaixar? Porque Deus me deu autoridade, Deus me fez uma nova criatura. Gálatas 3:9 diz que por eu ser da fé, e de novo, né, a gente é da fé porque a gente é chamado por Deus. Deus dá um dom, Deus nos desperta para isso. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então eu sou um abençoado porque Deus me chamou para isso. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Aqui traz um panorama um pouco mais aproximado do que eu estou lhe falando. Você já é herdeiro, você já tem o direito, mas algumas situações vão se deflagrando, vão aparecendo, vão se manifestando ao longo do tempo. Mas qual é a essência do texto de Paulo? Louvado seja Deus, bendito seja Deus que nos tem abençoado. É ao longo de uma estrada, de quando você nasce, ou até antes de você nascer, né, até você partir, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção.
Traduzindo, todo tipo de bênção. Nas regiões espirituais, de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo, uma vez eu vi eu estava num culto, numa igreja, o pastor leu o versículo e disse: quero dar aqui uma atenção, fazer um alerta. Essa coisa de ficar dizendo que é abençoado aqui nesse mundo, Aí ele teologicamente ele disse que as bênçãos, toda sorte de bênção é nas regiões celestiais. Não é aqui para esse mundo, é lá para as regiões celestiais. A Bíblia nos dá entendimento de uma coisa, que tudo que acontece lá no céu se reflete aqui. O que é ligado aqui é ligado lá, o que é ligado lá é aqui. É como se a gente não pudesse ver o mundo espiritual, seja ele para cima, para o lado, sei lá, né? Um mundo paralelo aqui. A gente não vê o mundo espiritual, mas é do mundo espiritual que vêm as bênçãos para esse mundo físico. Quando eu me ponho a buscar a Deus, eu não estou buscando aqui uma imagem, me agarrando a uma coisa. Eu estou buscando a um Deus que está lá no nível espiritual, e quando Ele manda a bênção para o mundo físico. Então, teologicamente, é assim, é lá das regiões celestiais que ficam as bênçãos? Ficam, mas elas vêm de lá. Então tem gente que muito facilmente se conforma em pensar assim, isso quando pensa, né? Os tais 20%. Já que eu estou salvo, então o resto está tudo bom. O diabo pode me virar de cabeça para baixo, me fazer de gato sapato, que eu estou salvo no fim das contas. Minha vida pode ser um troço, mas eu estou salvo. E isso dos 20% que creem que estão salvos. Não é bem assim. A gente tem recebido, aleluia, graça sobre graça, é muita graça, é todo tipo de bênção, toda sorte de bênção, que vem das regiões celestiais e se manifestam, se materializam. Deus é especialista em fazer isso. Ele multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão de uma bolsa que o garoto tinha, alimentou 5.000 pessoas. Mandou Pedro pagar impostos a César. Pedro disse, eu não sou o Judas. Judas andava com a sacolinha de dinheiro, né? Aí ele disse, Pedro, a gente está aqui sozinho, vai ali na beira do lago, pesca lá um peixe. Ele pegou um peixe com um anzol, e na boca daquele único peixe tinha um estáter, uma moeda, provavelmente de ouro. Ele pagou impostos por ele, por Jesus, pelos companheiros todos. Quem é que botou aquela moeda lá na boca do peixe? Quem é que fez de uma pequena sacola, pães e peixes, haver multiplicação? E interessante, de uma sacola se multiplicam alimentos e depois no final, quando recolhem, sobram 12 cestos cheios. Quem é que vai na direção dos discípulos e no meio do mar e vai andando por sobre o mar? Ou então, como Deus que enviou Moisés para libertar o povo de Israel, que nem sei lá como é que Deus fez isso, se ele soprou, mas ele soprou e o mar vermelho abriu. O povo passou com o chão enxuto. Esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, ele diz, sou eu que abençoo vocês, eu faço aparecer, né, do mundo espiritual, das regiões celestiais, eu faço surgir alguma coisa para vocês aqui. Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. Às vezes tem gente que fica com medo de ser oprimido por uma força maligna. Aí esse mesmo Deus poderoso diz em Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De novo, eu fui transportado para um reino de luz no mundo espiritual. Mas isso tem que se refletir aqui. Colossenses 2,10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade.
para você estar bem com Deus, para você viver a fé. Não te falta nada, você tem tudo à sua disposição. Hebreus 1,14, para quem tem medo de andar pela linha amarela, como é que é o nome daquela estrada nova que fizeram aqui do Porto de aquela ali é sinistra, do Porto de Sepetiba, Arco Metropolitano. Quer dizer, medo a gente tem de andar na linha amarela. No Arco Metropolitano a gente tem pavor. Pavor. Hebreus 1,14. Não são todos eles os anjos, espíritos ministradores? Por exemplo, hoje eu estou aqui ministrando a palavra, estou te dando a palavra. Os anjos, esse texto fala dos anjos, são espíritos, a gente não os vê, mas eles estão dando coisas para nós, estão oferecendo coisas. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A primeira graça é a salvação. Aí Deus diz assim: para você que foi salvo, eu te dou um segundo benefício. Eu envio os meus anjos para te proteger. Eu envio os meus anjos para te guardar. Nem que seja no Arco Metropolitano. O Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se os anjos são espíritos, a gente não vê, eles estão agindo no mundo espiritual, mas tudo se reflete aqui. Eles acabam nos livrando fisicamente. E por fim, aquela passagem clássica de Romanos 8:37, falando de todos os desafios da vida, Paulo diz: quer saber? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então toda essa herança, fale dela, confesse ela, receba no seu coração. E eu termino dizendo uma coisa para você, amado: mantenha firme a tua confissão de fé, mantenha firme a tua confiança em Deus, na palavra dele e em sua graça, né, que além de ser salvadora, é abençoadora. E Hebreus 4,14, eu finalizo dizendo para você: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, que venceu tudo, conservemos firmes a nossa confissão. O que faz parte da tua herança em Deus, receba. Aquilo que faz parte dos teus direitos em Deus, receba. Creia no poder da graça de Deus, que te salva e te abençoa. Confie de todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Não deixa outra palavra entrar, não. É com essa palavra da graça. Confie com todo o seu entendimento que você vai viver a plenitude da graça de Deus. Se você recebe, diga: eu recebo, eu creio, e eu digo amém. Amém, amém. Assim seja. Assim disse o Senhor.